Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Dentro do pequeno pátio, Lin Jin ficou diante do caixão do zumbi Cthulhu. Nos últimos 2 dias, o zumbi Cthulhu não se movera, mas ele não se sentia sozinho. Havia outras bestas e monstros no pátio, como o lobo das sombras, Dourado e o macaco branco, que lhe faziam companhia, especialmente os filhotes de raposa. O lugar mais animado de toda a casa era o curral de bestas. Lin Jin verificava a condição do zumbi Cthulhu diariamente, e sua recuperação estava sendo mais rápida do que o esperado. Agora que ele tinha o musgo de tumba premium, o estado do zumbi Cthulhu deveria melhorar significativamente nos próximos dias. Uma recuperação completa não deveria ser um obstáculo tão grande. Para Lin Jin, essa era uma tarefa importante, pois ele estava vinculado por uma promessa ao Homem-Caixão. O tratamento do zumbi Cthulhu tinha sido um desafio para ele. O museu fornecera a Lin Jin vários métodos de tratamento, e ele aplicar o que aprenderá. Todos os dias, ele realizava acupuntura no zumbi Cthulhu para acelerar sua recuperação, complementada por um remédio especial que Lin Jin preparara. Agora, com o musgo de tumba premium, ele estava confiante de que conseguiria completar essa missão. Saiam! Lin Jin disse aos filhotes de raposa e ao macaco branco. Então, olhou para Dourado, que estava empoleirado no caixão. Você também. Desde que Lin Jin plantou a pena do corvo dourado em suas costas, Dourado ficou notavelmente temperamental. Ele não sabia o que estava errado, mas só queria se esconder no lugar mais frio que encontrasse. E qual era o lugar mais frio do pátio? Obviamente, a tampa do caixão do zumbi Cthulhu. Era o local mais escuro e fresco. Se fosse uma pessoa comum, ela ficaria doente assim que a energia Yin a penetrasse, mas Dourado era diferente. Ele tinha o sangue do corvo dourado, e com uma pena adicional, o galo estava transbordando energia Yang. Assim, a energia Yin que adoeceria os outros se tornou o melhor sistema de resfriamento para ele. Dourado adorava aquele lugar, mas Lin Jin estava tentando tirá-lo dali. Obviamente, nenhum galo com dignidade aceitaria isso, então ele permaneceu firme. Lin Jin não teve escolha a não ser pegá-lo no colo e colocá-lo em outro lugar. Foi então que ele percebeu o quão quente o corpo de Dourado estava. Ele refletiu. Aquela pena do corvo dourado era demais para Dourado. Como um remédio poderoso, alguém com uma constituição fraca não aguentaria seus efeitos. Dourado não era fraco, mas também não era forte o suficiente para conter a pena. Empoleire-se em mim, Lin Jin disse, preocupado que Dourado pudesse ficar doente. Felizmente, Xiao Wu tinha um corpo dármico yin yang, então podia produzir gelo e fogo. Se ele liberasse um pouco de ar frio, o corpo de Lin Jin ficaria tão agradável quanto o caixão do zumbi Cthulhu. Lin Jin também descobriu que, com Dourado em seu ombro, o calor do galo e o frio de Xiao Wu se neutralizavam, criando um equilíbrio perfeito. Isso deixou surpreso, e ele murmurou. Isso não seria um cultivo de refinamento em Yang? O cultivo de refinamento em Yang era uma variante das técnicas de fortalecimento de veias que Lin Jin praticava. No entanto, devido aos requisitos rigorosos, ele ainda não a experimentara. Se não tivesse deixado Dourado empoleirar-se nele enquanto usava o ar frio para resistir ao calor do galo, Lin Jin poderia ter esquecido essa técnica. Talvez sentindo que era Dourado, o corpo dármico de Xiao Wu produziu um pequeno lobo de gelo no braço de Lin Jin para brincar com o galo. Lin Jin bateu na tampa do caixão, e o zumbi Cthulhu respondeu abrindo-a. Você não pode ficar aí para sempre. Levante-se e se movimente. Ele acariciou a cabeça do zumbi Cthulhu, que fazia um som estalado semelhante ao de um polvo quando tocada. Para ser honesto, tanto Shan'er quanto Pequena 5 tinham medo da aparência do zumbi Cthulhu. Com metade do corpo para fora do caixão, a cena era assustadora o suficiente. Shan'er ficou em seu quarto cultivando a formação de energia das bestas, enquanto Pequena 5 se escondeu dentro de casa, ela não suportava olhar para a feiura do zumbi Cthulhu. O macaco branco optou por ficar. Embora também franzisse o rosto, ele continuou sentado obedientemente, observando Lin Jin iniciar o tratamento. Lin Jin pegou o musgo de tumba premium e o colocou na boca cheia de presas do zumbi Cthulhu. Segure aí. Não mastigue e não engula. Ele posicionou a erva cuidadosamente antes de dar outro tapinha na cabeça do zumbi Cthulhu. A boca rachada do zumbi Cthulhu ficou ligeiramente aberta. Ele se comportou bem e não ousou fechá-la. Seus tentáculos caíram ao lado dele, rígidos, indicando que a criatura provavelmente estava muito nervosa. Em seguida, era hora da acupuntura. Lin Jin precisaria de mais tempo do que o normal, pois o musgo premium exigia que os efeitos medicinais fossem cultivados lentamente e absorvidos pouco a pouco com as agulhas. O processo acabou levando mais tempo do que Lin Jin esperava. Isso porque ele percebeu que o musgo estava tendo um efeito único no zumbi Cthulhu. Mas, no geral, era um bom sinal. Como Lin Jin não aparecerá na associação, alguém foi enviado para buscá-lo. E essa pessoa foi Lu Xiaoyun.
Diferente da calma Zhao Weng, a personalidade vivaz de Lu Xiaoyun a impedia de ficar parada na associação, então ela se ofereceu para vir. Por serem muito próximos, Lu Xiaoyun nem sequer bateu na porta, ela simplesmente empurrou-a e entrou. Foi então que ela viu o zumbi Tulhu. Naquele instante, Lu Xiaoyun sentiu o couro cabeludo formigar e quase gritou. O macaco branco, inteligente, percebeu o que aconteceria e levantou um dedo diante dos lábios, pedindo silêncio. Quando o choque de Lu Xiaoyun passou, foi substituído por curiosidade. Felizmente, ela já tinha visto coisas estranhas o suficiente na vida para se manter calma, e especialmente porque Lin Jin estava ali, ela não tinha nada a temer. Mesmo que a criatura parecesse assustadora, ela estava segura. Assim, ela se acalmou e anunciou sua chegada baixinho, aproximando-se para olhar melhor a criatura bizarra. Lin Jin estava focado na acupuntura e não tinha tempo para Lu Xiaoyun, então apenas a deixou observar em silêncio ao seu lado. Enquanto assistia, Lu Xiaoyun ficou tão maravilhada com as habilidades excepcionais de Lin Jin que esqueceu de pedir que ele voltasse para a associação. Coincidentemente, além de Lu Xiaoyun, seu irmão Lu Yun também apareceu. Recentemente, a besta de estimação de Lu Yun, Lu Ba, estava com um problema, ele começara a trocar de pele. Não era uma troca normal, estava tão sério que o poderoso leão agora parecia um cão sarnento, com falhas de pelo por todo o corpo. Lu Yun nem queria falar sobre isso com os outros. Ele se sentia frustrado e impotente. Nos últimos dias, ele não ousava sair com Lu Ba porque era muito constrangedor. Afinal, Lu Yun era uma pessoa famosa na cidade do Bordo. Ele estava entre os 4 melhores da Associação dos Monges e tinha uma besta de nível 3. Ele já levará Lu Ba a outros avaliadores antes. Na época, Lin Jin ainda não voltará, e a troca de pele de Lu Ba não estava tão grave, então Lu Yun não dera muita importância. Mas, depois de alguns tratamentos, em vez de melhorar, o problema piorou drasticamente. Foi isso que o deixou em pânico. Desta vez, ele decidirá levar Lu Ba à Associação de Avaliação de Bestas para que Lin Jin o tratasse. Para sua surpresa, Lin Jin não aparecerá hoje, e impaciente, ele decidiu ir diretamente à casa dele. Ao chegar, Lu Yun encontrou o portão do pátio entreaberto. Por curiosidade, espiou para dentro e viu sua irmã, Lu Xiaoyun, parada ali. Irmã, você também está aqui? Lu Yun riu ao entrar. Não demorou para ele notar o zumbi Tulhu, o que o fez estremecer de choque e nojo. Lu Ba, que antes tinha um pouco de vigor, agora se encolhia atrás de Lu Yun. Lu Xiaoyun fez um gesto de silêncio para o irmão, sinalizando para ele não perturbar o mestre enquanto trabalhava. Lu Yun acenou com a cabeça. Era uma cena muito estranha, principalmente por causa da criatura no caixão. Ele se orgulhava de ser bem informado, mas nunca tinha visto algo assim antes. Era simplesmente assustador. Olhe só! Até Lu Ba estava aterrorizado. Lu Yun balançou a cabeça para Lu Ba, que se agachava a seus pés. Ultimamente, além do problema da troca de pele, Lu Ba também estava ficando muito covarde, o que frustrava Lu Yun. Lu Xiaoyun notou Lu Ba com sua pelagem horrivelmente falhada. Seus olhos se arregalaram, e ela sussurrou. O que aconteceu com Lu Ba? Lu Yun não contará à irmã sobre o problema por vergonha. Mesmo quando foi buscar tratamento, ele escolheu conhecidos próximos que manteriam o segredo. No entanto, o problema estava fora de controle recentemente, deixando-o ansioso. Não pergunte. É por isso que vim ver o irmão Lin. Lu Yun parecia desamparado. Lu Xiaoyun franziu a testa. Por que não veio até mim? Sou uma aprendiz de avaliadora de bestas, afinal. Posso tratar algo simples como uma troca de pele facilmente. Lu Yun realmente se envergonhara de procurar a irmã mais nova. Ele achava constrangedor. Mas agora que parecia tê-la irritado por esconder o problema, ele tentou apaziguá-la, sussurrando. Então, Xiaoyun, você pode dar uma olhada e ver qual é o problema? Não vou. Você nem confia na própria irmã, então não vou me preocupar com seu gato careca. Lu Xiaoyun começou a fazer birra. Lu Yun ia responder quando Lin Jin falou. Irmão Yun, traga Lu Ba aqui. Vou examiná-lo. Parecia que, enquanto conversavam, Lin Jin terminara o tratamento do zumbi Tulhu. Os efeitos foram positivos, e o processo foi um sucesso. O zumbi Tulhu se separou completamente do caixão de madeira cheio de energia Yang. Ele não precisava mais da nutrição da energia Yang, e suas feridas antigas haviam cicatrizado. No entanto, como fiar seda, uma doença crônica leva tempo para desaparecer. O zumbi Tulhu ainda precisaria de um longo período para se recuperar totalmente, mas agora estava quase bem. Lin Jin nem precisaria mais fazer acupuntura diária nele. Bastaria deixá-lo se recuperar sozinho. Vou pedir à criança fantasma para avisar o homem caixão que ele pode vir buscar o zumbi Tulhu na próxima vez que o salão de visitas abrir. Quanto a Lu Xiaoyun e Lu Yun, Lin Jin os notara há muito tempo.
Ele obviamente vira o Lubea careca também. Seguindo as instruções de Lin Jin, Lu Yun rapidamente trouxe Lubea. O leão reconheceu Lin Jin e se aproximou obedientemente. Foi Lin Jin quem o ajudou a evoluir da última vez. Após uma única olhada, Lin Jin perguntou: Irmão Yun, você alimentou o Lubea com alguma pílula? Pílula? Lu Yun ficou confuso e revirou a memória antes de balançar a cabeça. Não. Ele respondeu com certeza absoluta. Lin Jin acenou e então perguntou: Então, você fez inimigos recentemente? Depois de pensar um pouco, Lu Yun disse: Um tempo atrás, um vendedor ambulante de remédios viu Lubea na rua e me parou, insistindo para examiná-lo. Eu nunca confiaria em um ambulante, então o repreendi na hora. Isso conta? Deve ser isso. Lin Jin concordou. Sem esconder a verdade, ele apontou para baixo do pescoço de Lubea. Uma agulha de prata voou de sua mão e perfurou algo. Um estalo foi ouvido, e um besouro preto do tamanho de uma unha caiu. A agulha de prata atravessou o corpo do besouro, mas mesmo assim, o inseto não estava morto. Ele ainda se debatia, tentando escapar. Feitiçaria maligna. Lin Jin comentou. Com um toque de dedo, uma chama surgiu do nada, queimando o besouro vivo. Em um piscar de olhos, o fogo incinerou o besouro em uma crosta preta. Pode ter sido uma ilusão, mas todos presentes, incluindo Lu Yun e Lu Xiaoyun, juraram ter ouvido um grito humano quando o besouro foi queimado. Depois que o besouro virou cinzas, Lin Jin retraiu seu fogo do dragão. Tudo aconteceu tão rápido que os irmãos Lu ficaram boquiabertos. Especialmente Lu Yun. Ele viu claramente o besouro cair do corpo de Lubea. Irmão Lin, que diabos era aquilo? Lu Yun gaguejou. Ele sentia que o besouro era algo maligno. Era feitiçaria. Lin Jin revelou. Onde há bondade, também há maldade no mundo dos avaliadores de bestas. E isso não era segredo dentro da comunidade. No momento em que Lu Yun mencionou o conflito com o vendedor ambulante, Lin Jin soube que ele provavelmente lançou um feitiço maligno em Lubea secretamente. Tecnicamente, aquele vendedor também era um avaliador de bestas, pois seus feitiços só funcionavam em bestas de estimação. Aquele besouro preto era um de seus feitiços, que ele conseguiu lançar discretamente. O fato de Lu Yun e Lubea serem igualmente insensíveis a mudanças sutis tornou o feitiço ainda mais eficaz. Embora parecesse apenas uma troca de pele, se o feitiço continuasse, Lubea não ficaria só careca. A parte mais problemática era que avaliadores comuns não seriam capazes de detectar o que aconteceu. Lin Jin só chegou à conclusão devido à sua competência, que superava em muito a de seus pares. Depois que Lin Jin esclareceu a situação, Lu Yun ficou furioso. Aquele desgraçado! O que eu disse não foi nada comparado a um feitiço tão maligno. Ele rangeu os dentes. Lubea era seu tesouro. Se algo acontecesse a ele, Lu Yun estaria arruinado. As coisas não são tão simples. Lin Jin sorriu. Investir metade de seu cultivo em um inseto de contrato de sangue só porque foi repreendido tornaria um idiota completo. Um inseto de contrato de sangue era algo que apenas avaliadores malignos sabiam criar, e as condições para cultivá-lo eram rigorosas. Era tão difícil que apenas 2 em cada 10 conseguiam dominá-lo após sofrimentos terríveis. Na maioria dos casos, um inseto de contrato de sangue é usado para roubar bestas com quem outros têm contratos. Aquele homem deve ter se interessado por Lubea e planejava roubá-lo. Quando a pelagem de Lubea caísse completamente, o inseto entraria em seu cérebro, tornando-o incontrolável. Seu contrato de sangue também seria quebrado. A explicação de Lin Jin fez arrepios percorrerem a espinha de Lu Yun. Quanto mais ele pensava, mais aterrorizado ficava. Se não tivesse encontrado Lin Jin, ele estaria condenado? Lubea era uma besta de nível 3, e segundo Lin Jin, tinha grande potencial. Se fosse roubado, nenhum choro traria de volta. Mas não se preocupe mais. Eu quebrei o feitiço do inseto e queimei aquela criatura maligna. Lubea deve ficar bem agora. Ele só precisa comer, beber e tomar sol. Em cerca de 2 semanas, seu pelo deve crescer de volta. Apesar do tom despreocupado de Lin Jin, Lu Yun sabia que não era tão simples. Lu Xiaoyun então perguntou. Mestre Lin, nós claramente ouvimos um grito antes, e definitivamente não veio do inseto. Lin Jin acenou. Cultivar um inseto de contrato de sangue é arriscado, exige que o feiticeiro infunda metade de seu cultivo no inseto. Agora que eu o queimei com fogo do dragão, a alma daquele homem foi danificada. Como ele não gritaria? Foi então que Lu Yun descobriu que tipo de fogo Lin Jin usará. Apesar de parecer uma pequena chama, o calor era intenso. Mesmo à distância, eles sentiram o ardor, então definitivamente não era fogo normal. Ah, certo. Lin Jin disse que era fogo do dragão. Lu Xiaoyun estava preocupada com outra coisa. E se ele vier atrás de nós?
Fazer inimigos? Lin Jin sorriu. Isso é inevitável. Mas foi ele quem começou, então não está em posição de reclamar se seu feitiço for quebrado. Não se preocupe. Mesmo se ele buscar vingança, virá atrás de mim. Lin Jin falou com indiferença, mas Lu Yun e Lu Xiaoyun sentiram um calafrio percorrer suas espinhas. O inseto do contrato de sangue era tão misterioso que até alguém como Lu Yun não conseguiu percebê-lo. Se Lin Jin não tivesse descoberto o truque e quebrado o feitiço, Lu Bea teria sido controlado sem que eles soubessem. Lu Yun era um amigo leal, especialmente quando se tratava de Lin Jin. Eles teriam a audácia de se vingar. Lu Yun explodiu de raiva. Eu digo, venham. Se o fizerem, desta vez não vou deixá-los escapar. Lin Jin sorriu e não disse nada. Ele apenas precisava de ajuda com algo. Como Lu Yun era bem informado na cidade, Lin Jin achou que ele era a pessoa certa para responder suas perguntas. Ele perguntou a Lu Yun se ele conhecia um lugar maior para eles morarem. Aquela casa era muito pequena para o número de pessoas que viviam lá agora. No entanto, Lin Jin não sabia por onde começar a procurar um imóvel, então era melhor confiar a tarefa a um amigo. Talvez eles pudessem ficar de olho em lugares adequados para ele. Discutir isso com Zhu Ventan teria sido mais apropriado, mas, infelizmente, Lin Jin havia se esquecido. Agora que ele se lembrou do assunto enquanto Lu Yun estava ali, ele simplesmente mencionou. Entendo. Lu Yun olhou ao redor. No início, o lugar certamente era mais do que suficiente apenas para Lin Jin, mas agora que o número de residentes aumentou, estava ficando visivelmente apertado. Não se preocupe, irmão Lin, deixe isso comigo. Embora Lu Yun ainda não tivesse nenhuma ideia concreta, ele era o tipo de amigo leal que se comprometia com a ideia antes mesmo de ter uma solução. Não estou com pressa. Apenas fique de olho para mim. Lin Jin entendia bem o caráter de Lu Yun. Tudo ali estava resolvido. O zumbi Tu Liu ficaria em casa para se recuperar, e o Lu Bea de Lu Yun parou de perder pelos. Por enquanto, o leão só precisava de alguns dias de descanso para se recuperar. Quanto ao avaliador demoníaco, Lin Jin na verdade não contou a verdade para Lu Yun e Lu Xiaoyun. Isso porque, para ser sincero, era muito mais complicado. Como um avaliador de bestas oficial e chefe da Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo, Lin Jin tinha acesso a mais informações do que os outros. As cartas confidenciais enviadas pela sede para todos os ramos também incluíam informações sobre essas associações de avaliação demoníaca. Resumindo, essas associações também eram formadas por avaliadores de bestas, mas o que as diferenciava dos avaliadores comuns eram suas intenções maldosas e práticas de pesquisa antiéticas. Suas ações eram, sem dúvida, desprezíveis, e o encontro de Lu Yun era um bom exemplo disso. Aquele avaliador demoníaco provavelmente havia planejado com antecedência lançar um feitiço em Lu Bea e, graças à sua habilidade, ninguém percebeu. Se eles não tivessem encontrado Lin Jin, a besta de estimação teria sido perdida. Agora, tudo dependia do feiticeiro. Se ele decidisse engolir sua raiva e se esconder, Lin Jin nunca seria capaz de encontrá-lo. Mas se ele pretendesse se vingar e aparecer, Lin Jin estava interessado em conhecê-lo. Ele nunca segurou seus golpes, nem jamais o faria ao lidar com avaliadores de bestas tão imorais. No entanto, era provável que os membros da Associação de Avaliação Demoníaca não fossem fracos. Em vez de desafiar seus inimigos de frente, sua estratégia preferida envolvia ataques sorrateiros com magia negra, tornando as precauções inúteis. Até um especialista como Lu Yun teria dificuldade em lidar com qualquer membro de sua associação. Lin Jin decidiu adicionar esse problema à sua lista de prioridades. Ele acariciou a cabeça quase careca de Lu Bea e deixou uma de suas agulhas artesanais dentro do corpo da criatura. Com isso, se Lu Bea encontrasse alguma feitiçaria semelhante novamente, Lin Jin seria notificado imediatamente. Lu Yun se despediu, e Lin Jin seguiu Lu Xiaoyun de volta à associação para começar mais um dia agitado. À tarde, Jia Qian chegou com um relatório. Depois de investigar discretamente o departamento de logística, ela confirmou que as alegações de Dong He eram verdadeiras. Em suas palavras exatas, Dong He não é exatamente decente, mas Zhang Youdu é o pior. Embora ela tenha produzido apenas uma pequena parte da lista de inventário, as evidências foram suficientes para fazer Lin Jin franzir a testa. O motivo era simples. Desde que Zhang Youdu assumiu o cargo, ele agiu de forma imprudente e descontrolada. Ele não apenas desviou o dinheiro, mas também apropriou-se indevidamente de mercadorias. Assim como Jia Qian descreveu, o homem representava um problema maior do que Dong He. Lin Jin não desconfiou da investigação de Jia Qian, pois as evidências eram claras. Além disso, pelo caráter dela, ela nunca falsificaria documentos. Vamos! Lin Jin levantou-se abruptamente de sua cadeira. Sabendo que Lin Jin pretendia pegar Zhang Youdu de surpresa, Jia Qian imediatamente pegou as evidências que reuniu e seguiu Lin Jin. Sem chamar a equipe de fiscalização da associação, Lin Jin e Jia Qian chegaram ao departamento de logística.
Essa investida repentina obviamente causou pânico no departamento. Ao notar a chegada de Lin Jin, um dos funcionários levantou-se e abriu a boca. Ele pretendia avisar seus colegas sobre a visita inesperada do chefe. Era um alerta para que escondessem seus rastros. Mas por que Lin Jin permitiria isso? Uma agulha prateada voou, perfurando um ponto de pressão na garganta do homem. Ele não conseguiu mais falar. Seu corpo ficou dormente antes que percebesse, estava paralisado. Lin Jin ignorou o homem, passando por ele para entrar no departamento de logística. Havia muitas pessoas por ali. Havia funcionários trabalhando e também aprendizes coletando itens. Mais de 10 pessoas estavam presentes no salão principal. A chegada repentina de Lin Jin surpreendeu a todos. Chefe Lin, o que o traz aqui? O assistente do gerente do departamento ficou chocado. Ele se apressou, visivelmente ansioso. Naquele momento, o gerente Zhang Youdu provavelmente estava fazendo o inventário dos novos itens recebidos no armazém. Sem dúvida, ele estava adulterando os itens e selecionando os melhores para levar embora. Isso já havia se tornado rotina. O assistente do gerente era cúmplice de Zhang Youdu e tentava monitorar o movimento no salão principal. No entanto, ele não esperava que o chefe Lin aparecesse sem aviso. Gotas de suor frio começaram a se formar em sua testa. Aqueles que vieram coletar os itens também ficaram surpresos. Alguns não faziam ideia do que estava acontecendo, enquanto outros, que suspeitavam de algo, observavam com interesse. Onde está o gerente Zhang? Lin Jin caminhou diretamente para o fundo do departamento sem parar. Isso deixou o assistente do gerente apavorado. Ele queria impedi-los, mas também estava com medo, então só pôde segui-los. No entanto, Lin Jin caminhava rápido demais, e antes que ele pudesse falar, Lin Jin já estava diante da porta dos fundos, que ele empurrou com força. A porta estava trancada. Mas isso não impediria Lin Jin. Com um pouco mais de força, o painel da porta quebrou, e a tranca de madeira se partiu em dois, caindo no chão. Nesse momento, Lin Jin já havia aberto a porta e entrado. Está tudo perdido. O assistente do gerente tremia. Mesmo que ele conseguisse avisar sobre a chegada de Lin Jin, o gerente Zhang não teria tempo de remediar a situação. E mesmo que tivesse, o que adiantaria? O chefe Lin claramente estava ali para lidar com o departamento de logística, e pelo modo como agia, ele devia ter descoberto algo. Embora o armazém parecesse bem administrado, ele não resistiria a uma investigação mais profunda, o que certamente traria mais problemas. Deixando de lado o que se passava na mente do assistente, Lin Jin agora avançava em direção à porta do armazém. Nesse meio tempo, Zhang Youdu e vários outros funcionários estavam fazendo o inventário. Em um canto, havia um pequeno carrinho pronto para transportar os itens que o gerente estava prestes a desviar. Seu método era simples, ele substituía os itens por outros de qualidade inferior. Fim dos capítulos do 324 ao 326. É isso, pessoal, se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui, até a próxima, e tchau!